A função vai ter limite nesse ponto P se para todo número real positivo, ou seja, esse número real positivo está representando aquela aproximação dos valores da função próximo de L. São valores, tá, muito pequenos, mas que nós temos que convencionar como positivo. E o número que representa esse número real positivo muito pequeno é chamado de épsilon. Por isso que nós vamos ter que convencionar. Para todo número real positivo épsilon dado, vai existir em correspondência um outro número muito pequeno, que é aquela distância. Quando x se aproxima do ponto P lá no domínio, nós temos uma distância também infinitamente pequena. Tá? Então, nós devemos considerar também um outro número real positivo suficientemente pequeno, chamado delta. Então, nessas condições, o limite da função, quando x tende para P, vai ser L, aquele L que nós vimos anteriormente, se e somente se, para todo número real positivo epsilon, existir um número real positivo delta. Lembrem que esses números são números muito pequenos, porque quando nós nos aproximamos do ponto, a distância fica bem pequena, tá? Não pode ser zero, então essa distância tem que ser convencionada como número real positivo. Então, para todo número real positivo epsilon, deve existir um número real positivo delta, tal que, para todo x pertencente ao domínio da função, quando x se aproximar de P, observe, quando x se aproxima de P, aqui nessa primeira expressão, essa primeira desigualdade aqui do lado esquerdo, tá? O x se aproxima de P, então essa distância tem que ser um número positivo, embora muito pequeno. Por isso que a gente está colocando em módulo. Quando x se aproxima de P, a distância é maior que zero e menor que delta. Isso significa que esse número é um número positivo, embora muito pequeno. Vai implicar que quando os valores da função se aproximarem de L, né, a função vai ter o limite L. Por quê? Quando o f de x se aproxima de L, muito mesmo próximo de L, essa distância ela é muito pequena. Então, daí nós representarmos que quando o f de x, aqui no lado direito da expressão, está dizendo que quando o f de x se aproximar de L, essa distância é convencionada como um número positivo infinitesimal, muito pequeno. Por isso que nós estamos colocando em módulo e dizendo que esse módulo é menor que epsilon. Por quê? Porque nós estamos considerando essa distância um número infinitesimal, muito pequeno, então tem que ser menor que o número positivo. Continuando. Então, nós temos aí uma aplicação da definição da função. Sendo f definida de R em R, tal que f de x igual a 2x menos 1, nós vamos provar que o limite da função f de x, quando x se aproximar de 3, quando ele tende para 3, vai ser 5. Ou seja, o limite da função 2x menos 1, quando x tende para 3, é igual a 5. Então, nós vamos aplicar a definição. Provar que para qualquer número real positivo, epsilon, lembre que esse epsilon é exatamente aquele número positivo que nós convencionamos quando o f de x se aproxima do limite da função, do L. Existir algum real positivo delta, esse delta é aquele número real positivo próximo quando x se aproxima de P, do ponto P. Tal que, continuando. Então, nós temos aí a definição. Ó. O que é que nós estamos falando ali com essa expressão? Quando x se aproxima de 3, essa distância é representada por um número real positivo suficientemente pequeno. Então, os valores da função 2x menos 1 vão se aproximar de 5, significa que essa distância entre os valores da função e 5 também é um número real positivo infinitesimal, né? Continuando. Então, nós vamos, já que o epsilon sempre depende de um delta, né? Para eu chegar no limite da função, me aproximar de L, eu tenho que ter um epsilon. E esse epsilon depende de um delta que quando x se aproxima do ponto P no domínio. Então, partindo da desigualdade que contém o epsilon, que é 2x menos 1 menos 5, menor que epsilon, essa desigualdade ela equivale a essa da direita. Se nós reduzirmos a expressão, ela fica módulo de 2x menos 6 menor que epsilon. Continuando. Então, ó, agora, quando nós colocarmos, né,
provar que para qualquer número real positivo epsilon existe algum real positivo delta, tal que. Então, observe que nós estamos com a mesma desigualdade, dizendo que a função 2x menos 1 se aproxima de 5, né? Então, ela é considerada, convencionada como um número real positivo infinitamente pequeno. Ela equivale a essa outra desigualdade da direita. Colocando esse 2 em evidência, né? Aquela expressão anterior, 2x menos 6. Agora, colocando 2 em evidência, nós ficamos com o módulo de 2 que multiplica x menos 3. Continuando, desenvolvendo sempre o lado direito da expressão. Aquele 2, ele foi agora para fora do módulo, né? Ele foi retirado do módulo. Então, 2 módulo de x menos 3 menor que epsilon. E depois, dividindo essa expressão da direita por 2, nós temos que o módulo de x menos 3 é menor que epsilon sobre 2. Então, é uma